Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui dos Interlocutores Podcast. A gente está tentando desbravar a teoria das ideias, tentar entender como diversas mentes geniais entenderam diversas perspectivas da vida, sobretudo questões jurídicas, que é o que envolve meu trabalho, minha vida pessoal, e tudo isso sai principalmente de conversas que eu tive com diversos amigos, momentos tão interessantes, tanta gente tão interessante aí que a academia e a advocacia me apresentou. Muitas dessas conversas são conversas que eu já tinha no off com meus amigos. Eu falei, cara, por que não trazer isso pro público? Inclusive, estou com um grande amigo meu aqui hoje, Guilherme Mesquita, servidor público aí do IBGE, graduado em Direito pela Federal da Paraíba, mestre em Direito pela Federal da Paraíba, com um tema pouquíssimo trabalhado, pouquíssimo. Acho que tanto dentro da filosofia, a gente vai falar um pouco disso, mas no direito é basicamente um autor desconhecido. Toda a teoria, aliás, do anarquismo jurídico é pouquíssima conhecida, e o Guilherme é a pessoa que eu conheço que mais entende disso, e a gente já teve várias conversas exatamente igual a que a gente vai ter aqui, só que gravada agora, na orla da praia de João Pessoa, Sim. uma água de coco, uma Coca-Cola lá e conversando, e enfim, ele é o meu opositor teórico. Quem me conhece sabe que eu tenho um pensamento muito comunitarista, um tanto quanto até liberal, mas nesse sentido holista, não atomizado, enfim. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, mestre Guilherme Mesquita. Obrigado, Christian. Obrigado a todo mundo também que tá ouvindo, né? Prazer. E Christian, assim, desde o começo, quando a gente se conheceu, já foi um papo cabeça desde sempre, assim. Ele mal me conhecia. E o que você acha sobre Hegel? O que você acha sobre Marx? O que você acha sobre Rousseau? O que você acha sobre Locke? Sempre foi, assim, muito fundado em filosofia, em discussões intelectuais, em política, direito, religião, moralidade. A gente um ficou acompanhando a evolução acadêmica do outro, um participou do TCC do outro, do mestrado do outro, ajudando o que dava, nos artigos um do outro. E aí o Christian, ele tá nesse caminho agora de estudar principalmente esses contextos que também são menos estudados, e se a gente tem algo muito comum, e é sempre muito interessante ver isso, ver como as pessoas estão tentando desbravar campos novos na intelectualidade, que é uma dificuldade, né? E o Christian está nesse, vou dizer assim, nesse ramo intelectual do pensamento que às vezes é associado ao conservadorismo, às vezes ao republicanismo, à filosofia analítica, a filosofia liberal, e que também eu tenho muitos pontos de conexão com isso também, devido ao próprio anarquismo. E acho que um ponto até que depois a gente vai explorar um pouco é o fato de como o Christian estuda autores que moram nos Estados Unidos e pesquisa em universidades americanas, e o Stirner, ele foi um autor que foi muito bem recepcionado em universidades norte-americanas no futuro depois, nos debates libertários e anarquistas e tudo mais. Então, em alguns pontos a gente pode até encontrar algumas similaridades, não necessariamente intelectuais, mas de um ponto de vista, um plano de fundo similar. Acho que vai dar para enriquecer muito o debate. E além de tudo, ambos somos crias do mesmo pai intelectual, né? Sim, o mais importante. Um dos grandes nomes uma das pessoas que eu digo, não falo só porque foi nosso mestre, só porque Nosso foi nosso mestre, amigo, com mas certeza. realmente, quando você lê o professor Newton, você conhece melhor a pesquisa dele. Eu digo sem medo que hoje, na América Latina, é uma das pessoas que mais entende sobre a perspectiva jurídica de Kant, Com certeza. claramente. E dos Então, valores. Com e certeza. dos valores. Então a gente tem uma veia kantiana aí dentro de nós que, cara, acho que você Muito. compartilha disso comigo. Eu não queria gostar de Kant tanto quanto eu gosto, e o grande culpado é o professor Newton. Acho que não é à toa que eu peguei um autor que critica tanto Hegel, né? Porque acho que uma das coisas que o kantiano mais gosta é encontrar uma fava para criticar Hegel, né? Mas com certeza, o Newton, que é o nosso mestre intelectual também, que orienta desde que a gente começou na faculdade, comigo foi desde o P1 quase.
Daí no P2 eu já era pesquisador com Newton e fui monitor, e ele me monitou muita coisa. E acho que o plano de fundo principal, eu acredito, que o professor Newton trouxe pra gente, tentando encontrar o ponto mais específico possível, assim, eu vejo que são dois. Um é que a gente é muito conectado à filosofia dos valores, então, que não é uma perspectiva tão tradicional, geralmente é um contexto mais psicológico, mais histórico, mais linguístico, comunicacional. Ainda que a gente trabalhe esses contextos, a gente é muito conectado a esse debate dos valores. E o segundo é justamente por causa do Kant, né? Mas também por causa do Kelsen, a gente é conectado ao pensamento alemão. Uhum. Então, para a gente, assim, o nosso norte intelectual acaba sendo a filosofia alemã. Em algum nível é a Alemanha. É aquela coisa, né? Tem uma frase do. Pô, que depois me corrija, Christian, se estiver errado. Eu não sei se é do Wegelin ou se é do Habermas. Olha que, não é que confundo os dois, mas é que é o seguinte: que a história da filosofia é uma tensão entre Atenas e Jerusalém. Que são os dois grandes pontos de encontro da filosofia ocidental, né? Que é o pensamento cristão e o pensamento grego. E nesse meio está a Alemanha. Na Alemanha, há 500 anos que o alemão é a história negativa do Ocidente. Como o professor Nito fala, que há 500 anos o alemão ele não constrói nada. O alemão só fala que você está errado, você está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, tá errado. É a história crítica da filosofia e a filosofia alemã. Sim. Todo. A gente debateu isso no último episódio, inclusive. Se alguém aí Bom, eventualmente não viu, eu recomendo que assista, que a gente discute sobre como que a escola do direito penal surge na história, com o professor Felipe Negreiros. A gente discutiu muito isso. Como que a França e a Inglaterra eram as duas potências de ideias. A França com uma ideia mais de liberdade no sentido muito próprio, que vai influenciar, inclusive, depois a independência dos Estados Unidos e diversas outras questões importantíssimas. E a Inglaterra, um sentido conservador mais próprio, é que essa palavra conservador é complicada até hoje usar no Brasil. é, A gente associa o pensamento reacionário com o conservador, mas são coisas bem distintas. Mas toda essa questão hierárquica, dos valores mesmo lá era muito tradicional, e surge a Alemanha como um terceiro ponto entre os dois. E fala, não, vamos colocar o futuro nas mãos dos intelectuais, vamos formar uma elite que pensa para fazer o mundo de maneira diferente. E aí a reforma universitária na Alemanha, e o alemão cara, muito que a gente tem no direito no mundo hoje parte da Alemanha. A Áustria, se eu não me engano, inclusive foi o primeiro lugar a ter uma Suprema Corte, que foi quando o Kelsen foi convidado não sabia. para ajudar a escrever a Constituição, Constituição? e ele propõe essa ideia. Se eu não me engano, foi o primeiro país, se não um dos primeiros, e era algo que o Kelsen propunha, inclusive. E olha só, a gente pode pensar, toda essa ideia teórica não repercute nada da prática. Mas imagina o que seria o Brasil hoje, pro bem ou pro mal, né? Ou pros dois, ou pro nenhum dos dois, ou pros dois ao mesmo tempo, se não existisse STF. E tudo começa justamente essa ideia no pensamento alemão. Com Se a gente certeza. cavar mais atrás, até Kant influencia. Mas enfim, se a gente fosse falar sobre Kant aqui, a gente ficaria boas horas, É que a gente aí. realmente gosta disso. Nossa origem, nossa origem, nossa origem. Vou chamar o professor Newton Lima para conversar ainda com a gente. Muito bom. Mas tem uma questão aqui, ô, Guilherme, que eu percebo que ela atravessa basicamente toda a história da filosofia do direito, que é a ideia por que alguém deve obedecer uma norma. Muito bom. Por que o Muito bom. direito é legítimo? O que me faz, de fato, obedecer essas leis escritas? Puramente a gente está falando de linguagem antes de começar a gravar, que são questões linguísticas. Alguns vão falar que é justiça. Alguns vão pensar que é uma forma de consentimento. A gente pode pensar em democracia. Até mesmo na simples segurança. Por que aquela norma pertence a uma ordem jurídica? Essa aqui é a grande questão. Então, o que acontece quando a gente coloca diante dessas respostas um autor que recusa qualquer causa colocada acima do indivíduo? Para o Skinner, basicamente eu entendo isso, é destruída essa possibilidade do direito
ser algo que está acima do indivíduo. O indivíduo está ali, nunca pode ter nada acima dele. E eu queria que a gente conversasse sobre isso, mas antes, para a gente entrar nessa ideia, eu acho que é legal a gente fazer aquela contextualização que estava falando antes, que ele é um autor, como a gente disse, que não é muito estudado, pouco conhecido, só que no próprio Marx, e nos marxistas clássicos principalmente, e na juventude hegeliana, ele vai causar uma grande confusão. Eu queria entender um pouco esse contexto que ele vive, como que suas ideias repercutem, como que era a vida prática dele, como que a gente estava Claro, falando. com certeza. Vamos contextualizar um pouco ele aqui para a gente entrar nessa ideia. Com certeza. Então, pessoal, o Max Stirner, em primeiro lugar, acho que o ponto mais curioso para começar a falar dele é que Max Stirner não é o nome dele. Max Stirner é um pseudônimo, o nome dele, na verdade, é Johann Caspar Schmidt. Max Stirner, numa tradução livre, que inclusive é a que eu uso, eu chamo ele de João Cabeçudo. Porque Stirner, em alemão, quer dizer mais ou menos assim, testa grande. Que é tipo uma brincadeira, assim, com o fato que ele tinha uma testa desse tamanho, assim. E Max é um nome comum, um nome tradicional lá, então, em português, ao invés de falar João Testudo, eu falo João Cabeçudo. Então, Max Stirner, na verdade, quando a gente fala, somos stirnerianos, é tipo cabeçudos, assim, somos todos cabeçudos. O Stirner, ele foi um alemão que nasceu no começo do século XIX, mais ou menos 1806, 1802, por aí. E ele acabou sendo relegado a uma posição um pouco conturbada na história da filosofia. Porque, ainda que vários autores utilizem ele em certo nível, ou tenham uma postura de imenso respeito às suas ideias, para outros ele é uma vírgula histórica, um autor minoritário que não tem tanta importância, e que ele serviu, principalmente na postura mais crítica, mais tradicional, ele foi só um pontapé para o Marx escrever ideologia alemã e assim passar do que a gente chama da juventude do Marx para o velho Marx, que é esse ponto de inflexão é a juventude alemã. Então, Max Stirner, se ele teve alguma importância para a história, ele teve essa importância de ser o responsável pelo amadurecimento das ideias do Karl Marx. E só por isso já seria um monstro da história da filosofia, porque se o Stirner é um imenso filósofo, o Marx não tem como falar, é um dos grandes pensadores da história da humanidade, da filosofia, o Marx, São Tomás de Aquino, Platão, para mim ele está nesse nível, assim. Mas o Stirner ele foi mais que isso. O Stirner, ele foi o que exatamente? Ele era um professor, ele era um jovem nesse período extremamente conturbado que foi a primeira metade do século XIX na Europa, quando começou a ter a primavera dos povos e as revoluções liberais e por aí vai, e também da unificação da Alemanha, nesse começo da reestruturação do território alemão também. E ele começou a se associar ao que a gente chama hoje de a esquerda hegeliana. O que é a esquerda hegeliana? Era um conjunto de jovens, todos por si só também grandes pensadores, grandes filósofos, que eles se reuniam nos barzinhos, que eu não lembro exatamente qual era a cidade agora, se era Berlim, se era Munique, não lembro exatamente qual era a cidade, mas eles se reuniam nos barzinhos para conversar filosofia, discutir, escreviam, um participava da filosofia do outro, um ajudava os outros no que podia. E aí era esse grupo meio que informal, meio que um pouco formal em alguns níveis, que discutiam e que principalmente usavam Hegel como pano de fundo para criar uma filosofia extremamente progressista. Uma filosofia extremamente iconoclasta, disruptiva, inovadora, esquerdista, no contexto deles, que acabava representando isso, né? E aí, os maiores nomes da esquerda hegeliana são o Karl Marx e o próprio Engels. Mas além disso, tem também o Feuerbach, que acho que fora o Marx e o Engels é o com mais renome, né? O Bruno Bauer e o Stirner. Inclusive o Stirner, não se tem foto dele.
Infelizmente, assim, eu acho que eu morro de felicidade pensando no dia que vai ser assim, foi encontrada a foto de Max Stanley. Eu vou ficar, que legal, eu vou ficar morrendo de felicidade, porque não existe. Existe um retrato feito sobre ele que quem desenhou foi ninguém menos que Friedrich Engels, e que desenhou depois que o Stanley morreu, que o Stanley infelizmente morreu bem novinho. Mas Ele não era tem esse cabeçudo, retrato. exato. Muito. Cabeça desse tamanho, um óculos assim, e ficou muito. Quando você procura, às vezes, quando a gente vai procurar fotos do Stanley na internet, aparece, às vezes, foto do escritor irlandês James Joyce. Por que eu não sei, mas não é o Stanley, o James Joyce. E outras vezes aparece foto do Rudolf Steiner, que apesar do nome ser similar, não tem praticamente nenhuma semelhança nas ideias muito com o outro. O Steiner foi o que criou o movimento antroposófico aqui no Brasil, que inclusive o Steiner é um autor bem até conceituado assim, na história das ideias, principalmente na área da saúde, né? Saúde alternativa e tudo mais, mas em outros contextos também. No contexto da esquerda hegeliana, o que é que acontecia exatamente? Temos que ter um novo mundo. Temos que criar um novo mundo. Essa estrutura injusta que temos de sociedade tem que terminar de alguma forma, porque não é inconcebível o mundo tal como ele é hoje. Algo diferente tem que ser feito. E, em muito, passando pela noção de direito do Hegel, que é o que exatamente? Resumidamente, né? O direito em Hegel. É a única forma da gente ser livre. Porque a gente se conecta racionalmente ao direito e com isso a gente consegue subscrever uma ordem lógica mais forte que a gente, que dá um sentido, que dá uma vazão, dá uma vazão tanto aos nossos sentidos quanto à nossa segurança, e com isso conseguimos ser livres. Então, por Hegel, o que é justiça, o que é liberdade em Hegel? Obedecer ao direito, que é uma espécie de contrato que você se autoimpõe e que você segue. Toda a esquerda hegeliana tinha algum nível de confronto em relação a essa ideia. Mas o que o Stanley desde o começo percebeu, ou que ele criticava, é que ele dizia o seguinte: todas as suas críticas a essa ideia substituem o direito por outra coisa. Então, no caso do Feuerbach, era pela humanidade, era pela modernidade, era pela nação, era pelo país. Geralmente era pela humanidade, que era o caso do Feuerbach. Você cria uma outra noção, você cria alguma outra coisa que acaba se tornando um centro simbólico, no qual você deriva o seu pensamento enquanto pessoa, a sua ação enquanto pessoa. E aí, Stern, em 1844, ele escreve o que é tecnicamente o único livro dele. Ele tem outros escritos, mas todos são curtos e nenhum é um livro em si. É um livro até grande não, é um livro grande, tem que é a minha versão, que eu acho que não é mais nova, parece que teve uma tradução algum tempo atrás, mas essa que eu tenho é da Martins Fontes, que é de João Barreto, que eu recomendo muito, essa tradução inclusive. Inclusive, se puder ler em português, ao invés de inglês, eu até prefiro a tradução em português do livro. Acho que a tradução em inglês eles tem uma outra ideia para o Stanley, a tradução em inglês, principalmente as mais antigas. E o que o Stanley pensa é o seguinte: mas não há esse centro. Não existe esse centro. O Deus, um Estado, o direito. Não que ele não possua uma existência. Por exemplo, o Stanley não é um autor ateu. Ele não é um autor que ele preza, por exemplo, uma aniquilação do Estado. O Estado é injusto. O Stanley não se preocupa com o fato do Estado ser injusto. Para ele, o Estado ser injusto, pouco importa, assim. O que ele quer é a liberdade do sujeito. E o primeiro nível de liberdade para ele parte do sentido de que não há um centro a qual você se jogue que acabe representando quem você é enquanto pessoa. Se esse centro existe,
esse centro é o próprio centro, ou seja, é você mesmo, que é o que ele chama de único. E aí, o Stanley publicou esse livro em 1844, que é o único em sua propriedade, que em alemão é Der Einzige und Eigentum, que por muito tempo na tradução em inglês eles usavam o título O Ego e Sua Posse, uma tradução horrível, assim. Uhum. E aí o livro é uma grande exposição intelectual e filosófica que até hoje ela não foi muito bem não compreendida, que ela foi bem compreendida, mas ela não foi bem posicionada na história das ideias, Certo. porque até hoje ela é muito disruptiva. Então ele cria esse livro, único sua propriedade, e ele acaba tendo que esperar um ano para poder ser publicado, porque ele achou, não, esse livro vai ser publicado e assim vão querer me matar, vão querer ir atrás de mim, porque isso aqui tá muito doido. E aí, na tradução original, diz que o livro é de 1844, mas o livro é de 1845, porque ele Certo. alterou assim a edição. E deu merda mesmo, realmente assim, ele publicou, deu merda. Deu problema pra ele, assim, não gostaram, ele quase perdeu emprego, e depois perdeu emprego e tudo mais. E Caramba. o livro é um Ele era, livro ele era professor onde, Gui, você sabe? de o quê? Onde que ele dava aula? Velho, ele nunca deu, se eu não me engano, ele nunca deu aula na universidade. Ele deu aula por muito tempo numa escola de ensino médio. Acho que hoje em dia, eu não sei se era ensino fundamental e médio, porque são outros termos, né? Aham. Mas ele dava aula numa escola para garotas, assim, só de meninas. E aí ele saiu, aí ele fez um negócio para vender leite. Ele criou tipo uma leitaria, aí deu errado. E aí ele foi preso porque não pagou alguma coisa. Aí na prisão ele teve uma picada de um barbeiro e morreu. Morreu com Caramba, tipo 50 anos, assim, morreu super novo. preso por causa de um barbeiro. E o Stanley, ele foi E casado duas vezes tem até também. uma piada que eu, desculpa cortar aqui, mas que eu acho muito engraçado, que conta que aquela coisas que eu achava quando era criança que ia ser um grande problema na minha vida e eu descobri uma. Barbeiro, com certeza, com certeza, Eu com tinha certeza. pavor de barbeiro quando eu tava na escola. Pavor, pavor, pavor. Barbeiro, Triângulo das Bermudas, Tubarão Martelo, várias coisas. Tubarão Martelo até hoje, se eu ver um fóssil, assim, um russo, eu fico, sai correndo. Sim. E aí o Stanley criou esse livro, e o livro, o que é que ele diz, assim, em miúdos, né? O que é que a pessoa é? O que é que cada um é? O Stanley diz, cada pessoa é um indivíduo. Só que, assim, o que é curioso, até na época dele era meio difícil você dizer o que uma pessoa é. Porque hoje em dia é relativamente fácil, que a gente fala, a pessoa tem uma mente, tem uma consciência, tem um ego. Tá em 1944, foi antes da psicologia se sistematizar, foi antes da literatura sistematizar uma noção de indivíduo. Essa noção de indivíduo que a gente tinha nessa parte do século XIX é uma noção mais cristã, mais grega, né? Não é uma coisa muito bem definida como ela é hoje, que o indivíduo é uma consciência. Hoje em dia a gente fala, o indivíduo é consciência, tanto que o nosso maior medo é de colocar nosso cérebro no computador e o chat GPT matar a gente, e IA, nossas grandes questões hoje em dia são o cérebro, né? O centro da gente é o cérebro, não é mais a alma. Desde Descartes assim a gente fica, alma, que alma? É o cérebro, né, hoje em dia. Até isso é E, uma grande questão. O é, Viktor grande Frankl, questão. ele termina o Em Busca do Sentido, um terapeuta no campo de concentração, falando a última parte dele fala isso. A grande questão que a humanidade realmente tentou entender sempre foi o que é o ser humano. Aí ele fala, agora no campo de concentração a nossa geração entendeu. A gente é aquele que entra na câmara de gás e até nesse limite da existência a gente mantém nos lábios um Shema Israel, um Pai Nosso. Eu acho essa definição linda. Mas a grande questão é o começo dessa frase que ele fala. O que a gente sempre tentou entender é o que é o ser humano.
né? Acho que toda a filosofia do século XX, basicamente, esse é o ponto É, central. Tanto é que é quase unânime, o maior filósofo do século foi Heidegger, e o que ele estava tentando entender é justamente o que é o ser humano. E o Stanner já estava exatamente. tentando achar o que tornava a gente único aí, Isso, né, 200 anos atrás. exatamente. E é isso que esse que eu acho que é um dos grandes valores que Stan ainda traz para a história. Porque é um pensamento muito avançado. Muito avançado. Porque às vezes traz umas aproximações do Stanley com Nietzsche, por exemplo, mas eu acho que são muito superficiais, assim. Eles falam de coisas muito diferentes. Uhum. E o Stanley, o que ele se propõe é o seguinte: o que é um sujeito? O que é uma pessoa? Ele é uma coisa invisível. Não há nem o que. Você vê até hoje, assim, não tem como você definir muito bem o que é uma pessoa. São mais por ressalvas jurídicas, né? Mais uma necessidade jurídica. Porque, por exemplo, você é a sua consciência. Ah, eu sou minha consciência. Onde começa e onde termina a sua consciência? Ah, não sei. Sua mente? Ah, não sei. Sua individualidade? Ah, não sei. Sua alma? Então, o que a gente tem nem como provar outras coisas. O que dá pra gente provar que existe, a gente não consegue usar como parâmetro, imagina o que não dá pra provar. Então, o Stan, ele nem se preocupa muito em dar um nome específico ao que a gente é. Por isso que ele usa esse termo, que é. Deixa eu conferir, para não falar os termos errados, eu anotei aqui, que é Einzwisch, que é em alemão. Então ele usa esse termo único. Então, cada sujeito, cada consciência é um único, é algo indivisível, é algo que não tem um fim ou um começo necessariamente duro, assim, no sentido que a gente fala de começo duro, começo mole, não é uma divisão tão clara. E também não há uma necessidade muito clara em dizer o que o sujeito é. O que o Stanley pensa é o seguinte: o sujeito é aquilo que ele faz, a consciência é aquilo que age. E aí vem a segunda parte, que é o propriedade. O Stanley, o que é que define? Não necessariamente definir, mas qual a demonstração do fato de você ser um sujeito? O fato de você se apropriar. E essa apropriação, e por isso que ele acaba sendo dado por tantas pessoas ao longo da história, você pode usar no nível mais psicológico possível de apropriação, de seu entendimento, de ser uma reflexão, tanto no nível mais jurídico possível, que apropriar é eu pegar um objeto, apropriar é eu usar meus sentidos e meu corpo para exercer meu poder, que é Mach, eu acho, se não me engano, mas exercer meu poder sobre algo. Então, Ô, Gui, antes, aí eu percebo que parece, vendo você falar, tipo, vamos pegar você de exemplo. Me definir. Eu sou um homem brasileiro, advogado, paulista. Essas questões falam sobre mim, só que não falam ainda quem eu sou. Eu isso, pareço que eu sou algo que é quase que indefinido, é quase que impossível categorizar quem cada indivíduo é. Então, por isso que ele traz esse conceito de único. Cada ser é algo único, porque não dá para descrever cada um em suas todas as categorias e cada um é de fato único. Não tem exatamente. repetição. As categorias que formam cada indivíduo não se repetem. É mais ou menos esse é o conceito de único, é mais ou menos isso. Exatamente. Tanto que eu até explorei o que eu diria que é uma insuficiência do Stan em definir isso, de exatamente provar qual que é o fim e qual que é o começo de um único. Que é aquele artigo do Além do Devir Animal. Que é, por exemplo, eu e você, juntos enquanto dupla, somos um único. Eu, enquanto pessoa, eu tenho um único, eu tenho vários, depende do dia. Então, por exemplo, se eu estou sob efeito de algum remédio, por exemplo, é outro único.
Os micróbios na minha barriga são únicos, um animal é único, um objeto inanimado é único, o Deus de uma religião que eu não acredito é um único. Não tem resposta. Não tem resposta. Para o Stanley, a questão não é nem tanto essa, específica assim, um fim muito específico, tipo a consciência, o melhor é a consciência. Não, ele se preocupa com o que a pessoa faz, com uma ação. Ele se preocupa com a ação. E aí vem a segunda parte da filosofia dele, e é o que eu acho que é o mais um dos mais contumazes assim para a história, É uma que é o grande questão seguinte: do direito isso daí também, porque o direito não consegue tratar do único, ele trata não dá, da pessoa como cidadão, como pertencente a exatamente, algum grupo social, como sujeito de determinados direitos, determinadas obrigações. O papel, eu acho que de entender quem é o único dentro daquela relação jurídica acaba sendo muito do advogado e do juiz num processo. Tentar entender exatamente. o que torna aqueles indivíduos naquela relação jurídica únicos. Mas o direito precisa tratar dessas coisas amplas. Por isso que esse conceito de único, realmente pensado nessa época, eu considero ele também, desculpa ter te cortado, mas só para ponderar isso, para a nossa seara aqui jurídica, é de uma relevância sem tamanha. Mas pode continuar para a segunda questão. E que me pensa o seguinte: no contexto da época era o espírito, o grande centro de qualquer coisa, de qualquer tipo de atividade intelectual que você vai fazer. Você é um crítico de arte é o espírito, você é um jurista é o espírito, você é um teólogo é o espírito, você é um médico é o espírito. É o centro, né? Hoje em dia é a consciência. Hoje em dia é a Aham. consciência, mas naquele contexto, principalmente os contextos de uma Alemanha super academicista, cientificista e com positivismo surgindo, e teoria da evolução, e tudo que é original, né? O século XIX foi o século da resenha, assim, o século que tudo aconteceu no século XIX. É inacreditável o século XIX. Tanto Sim. que você vê que o fim foi realmente as duas grandes guerras, aí é outra coisa totalmente distinta. Outros mundos, outros futuros, outras possibilidades, mas o século XIX foi o grande fim e o começo de tudo. E o Stirner, ao analisar essa categoria de espírito, que significaria o que exatamente? O espírito é como se fosse uma certa espécie de consciência separada do sujeito, ou em algum nível distanciada do sujeito, que a gente se conecta ou que a gente faz parte de alguma forma e que cria categorias ou que a gente participa da criação e do entendimento das categorias de alguma forma. Em primeiro lugar, você também fala o seguinte: isso, se isso existir, isso faz parte do único, isso faz parte do sujeito. E aí que está o grande pulo do gato do Stan, né? O grande problema que ele trouxe para a história. Então, toda a criação, todo tipo de construção linguística que a gente imaginava, isso que eu falo que o Stan é muito pré-linguístico. Todo tipo de construção linguística que a gente imaginar é só isso. É uma construção, não é algo que existe de fato. Religião, Estado, nação, pátria, divino, gênero, etnia, capitalismo, socialismo, tudo é uma criação do espírito. E o termo que me dá para essas criações é fantasma, que em alemão é Spuk. Tem aí um adendo Gui, só importante uma para dúvida isso. pessoal antes. Esse conceito de espírito tem uma influência do conceito do espírito em Hegel ou não? Tem, tem. É até uma crítica ao conceito do espírito de Hegel também, que o Stanley parte. E aí tem todo tipo de criação linguística ou comunicacional, ou até que não seja necessariamente linguística, mas uma criação que exista, eles chamam de fantasma. Então, tudo que a gente imagina é um fantasma, porque toda criação é um fantasma. Que em original o termo é spook, S-P-U-C-K. Tem várias utilizações desse termo. Na tradução em português, você vê fantasma, você vê espírito, mas como espírito, na assombração, você vê assombração, que eu acho bem legal também.
espectro, que eu acho que tecnicamente seria a melhor tradução, seria espectro, mas eu ainda eu acho que fantasma é um conteúdo tão interessante, fantasma, né? Eu acabo querendo deixar fantasma mesmo, então eu acabo continuando como fantasma. Mas em inglês foi bem interessante porque hoje em alemão é spook, e aí em inglês virou spook, que é S-P-O-O-K. E spook é mais próximo ao sentido que a gente fala em português hoje de assombração. E a assombração é muito interessante também, porque parece que dá um caráter um pouco mais vomitivo de que é algo meio pernicioso. Sendo que eu não acho que é necessariamente pernicioso. Acho que por isso que eu gosto muito do fantasma, porque o fantasma é uma coisa que tá lá. Tá lá, você não sabe se é contra, se é a favor, se existe ou não, mas tá lá. Assombrando, né? Assombrando. Na E sua aí você dissertação fala o você usou o termo fantasma. Foi, o fantasma. O fantasma e o espectro são os que eu mais uso. E aí, o que o Stanley pensa? Todas essas criações, elas são isso. Criações. Então eu, como sujeito, como que eu devo me relacionar com isso? Deve ser uma relação de ter elas como um norte, de ter elas como meu senhor, ter elas como aquilo que eu obedeço, ou reconhecer que elas são uma criação e usar elas da forma que seja mais aprazível para mim, que mais corresponda ao meu próprio interesse. O externo é o segundo. Então, sendo único, nós vivemos se apropriando do mundo. Tudo que existe se torna meu objeto em algum nível. Por externo, qual o problema quando você adota um espectro como centro, seja o direito, seja o Estado, tal? Porque você está invertendo uma situação de possuidor e posse. Você acaba se tomando posse de um objeto. Esse que é o Stanley fala nesses termos, assim, a assombração, ela acaba lhe dominando. Ela acaba sendo sua própria posse. Ele fala, por exemplo, tem um termo que nem é tanto sobre isso, mas que eu gosto muito, que ele vai fazer uma crítica às pessoas que são muito avarentas, e ele fala mamon, que ele é muito cínico. Aí ele usa o termo que tá na Bíblia, assim, ele usa que o espectro deles é mamon. E aí ele fala também o contrário. Ele é essa pessoa que ela é, eu sou muito humilde, sou muito humilde, muito humilde, muito humilde, muito humilde. Para ele é uma coisa muito parecida, porque a pessoa também adora mamon. Só que ele quer mostrar que não gosta. Aí ele tem essa postura idiosincrática contra. E aí então você é uma pessoa jogada no mundo que tenta se apropriar do que você quer da forma que lhe faz sentido, mas que, e esse que eu acho que também é um dos pontos mais substanciais assim da filosofia do Stanley, só que o mundo não muda. Tipo, você descobrir a verdade do mundo, descobrir como as coisas são. Tudo é um espectro. Não muda nada. Você tem que trabalhar no outro dia, você tem que votar, você pode ser preso, você pode perder sua vida, e aí? E aí que o Stanley, ele desenvolve a seguinte praxis política. Todo tipo de criação política que detenha essa ideia de criar algum tipo de sociedade melhor, ideal ou perfeita, ou que meramente construir uma sociedade, ele vê como uma assombração, ele vê como um espectro. Tipo, a social-democracia que estava em voga na época dele, né? É um espectro. A revolução, um espectro. O rei, tá, um espectro. Ele tem a posição de que você não precisa participar do mundo. Você é do mundo, mas você não participa dele. Inclusive, depois eu vou até trazer por que eu trouxe essa frase, porque o Stanley ele usa o Jesus como um símbolo crucial para a filosofia dele. Mas, para o Stanley, você não participa do mundo. Você está no mundo, você não participa, você não pertence,
mais você vai criando o seu caminho, gerando sua própria história, construindo seus próprios modos de existência. Por isso que é muito mais que significado, é um jeito de existir. Por isso que eu não gosto muito do Stirner como existencialista, porque o existencialista é o cara que fica refletindo, pensando. O Stirner é sempre muito da ação. Uhum. E aí, com isso, ele pensa nesse sentido, de que você deve agir para conquistar o que você quer. E você está num contínuo desenvolver interno de pensar se você está agindo em seu próprio interesse. E aí o termo que ele usa, além do Eigentum, que é a propriedade, que é o termo que eu acho os mais importantes, que é de Eigner e Eigenheit. Eigner é o proprietário, é você, eu finalmente me tornei possuidor. Possuidor quer dizer que você domina o mundo, você domina o que está além de você, não o contrário, você não é dominado. Tudo por Stirner se torna dominador e não dominado, se torna dominador e não dominado. Você domina se apropriando. Esse ato de você estar num contínuo processo de apropriação do mundo desenvolve o que ele chama de Eigenheit, que é um dos termos cruciais da filosofia stirneriana. O Eigenheit, na tradução em português, o termo que eu mais gosto, que é o que o João Barreto usa, é singularidade do próprio. Ou seja, que você se torna quem você é. Você consegue se desenvolver a si mesmo, você se torna um proprietário. E daí que chega a segunda parte. Tem uma influência do pensamento grego nisso? Ou da cosmovisão grega, você sabe? Porque O Stirner, ele era profundamente intelectual. Assim, o livro todo era ele usando referência bíblica, histórica e grega. E eu digo que sim. E eu digo que sim no seguinte aspecto, que essa continuidade desse pensamento. Mas se o mundo é apropriar, o que me impede então de me tornar um ditador fascista e controlar o mundo inteiro e assim me tornar quem eu sou? Não, para me tornar quem eu sou, eu tenho que me tornar ditador do mundo inteiro. Mas por que não é isso? Porque não é porque isso é um ato imoral. O Stanley tá pouco se lascando se algo é imoral. Ele não se preocupa com essas questões morais. Ele é que nem o Nietzsche, ele é muito amoral. Ele não é imoral, ele é muito amoral. E isso é muito próximo ao que o Nietzsche escreve. Porque ele fala o seguinte: qual que é o limite do que eu sou? O limite do que eu sou é o limite do que eu consigo me apropriar. Legal. Não faz sentido eu ter muita propriedade. Porque aquilo que eu sou, aquilo que eu consigo me apropriar. Então há um limite. Não tem como você ser um déspota stirneriano. Porque um déspota é alguém que, nas palavras dele, inverteu a situação, se tornou propriedade de seu próprio poder. Ele fala que ele se torna propriedade de suas próprias paixões. Então isso sim eu acho que é muito grego. E quem traz muito esse pensamento, essa reflexão do Stirner, é o Saul Newman, que, ao meu ver, é o maior comentador do Stirner hoje, que ele aproxima o Stirner da filosofia pós-estruturalista, principalmente do Foucault. E ele associa muito o pensamento stirneriano com o cuidado de si Foucaultiano, que é aquela frase excepcional do Foucault, que está na introdução da microfísica do poder, eu acho, se eu estiver errado. Quem estiver ouvindo, confira depois na internet se é nesse mesmo, mas que é a seguinte frase: não se apaixonem pelo poder. É muito grego. Eu acho muito grego. Sim. Eu digo pela própria questão da cosmologia grega. Os egípcios tinham muito isso também, que tipo, você tem uma vida ordenada, você tem uma vida virtuosa, é você encontrar o seu lugar de pertença no cosmos e você estar naquele lugar, você viver de acordo com o seu lugar do cosmos. Então até tem muita gente que fala que quando o Sócrates vê na porta do
Oráculo de Delos, a frase torne-te quem tu és, que vai torne quem você é no cosmos. Por isso tem essa influência. E aí, um pouco depois, ele é mais ou menos contemporâneo de Nietzsche, e Nietzsche também faz uma grande... traz de volta muitas ideias gregos, então é legal, né, pensar como que vários caras assim grandes pensaram tanta coisa legal na mesma época, né? Tipo, o que tinha na água desses caras? Pensando às vezes, né? Às vezes eu penso na Grécia, Atenas tinha 300 habitantes, pô. 300 habitantes e tirou pra gente um Platão, um Aristóteles, um Homero, tá ligado? Tipo, 300 mil pessoas, pô. É uma cidade, cara, de interior hoje em dia, sabe? O que tinha na água desses caras. E Stanley faz essa outra volta fantástica. Então, os limites que eu tenho que ter, se eu usar a minha razão, os limites do que eu posso manejar. Se tiver posses além, eu tô me tornando, na verdade, um escravo das minhas posses. É isso, né? Porque eu tô usando de algum artifício, algum subterfúgio, algum artifício que eu tô me traindo em algum nível. Seja que eu tô subornando alguém, eu tô sendo violento, eu tô sendo maldoso. Isso a gente pode até ver que todo mundo que comete, até a psicologia vê isso hoje, quem faz muita ação ruim consistentemente tem uma crítica pesada dentro dela. Não é uma pessoa em paz. A pessoa que está o tempo todo fazendo coisa errada. É muito difícil a pessoa estar o tempo todo fazendo coisa errada e se sentir bem consigo mesmo. E até traduzindo isso para o ponto de vista político, daí que a insurgência, que é o termo que eu uso, é tão importante. Que o Stanley é muito crítico à revolução. Por razões meio óbvias, né? Porque fica até mais claro entender por que ele é crítico à revolução. Porque você tá usando como base nada. E tipo, não que você usar como base nada é bom. Que inclusive a frase que começa o livro e termina o livro é a mesma. Que é, minha causa é a causa de nada. Porque no fim o filme tá falando sobre o vazio, sobre nada. Mas você tá fundando uma ação totalmente violenta com base em algo que não existe de fato. Porque o que existe de fato é o poder das pessoas. Não existe esse elemento destoante que fundamenta, o que cria o poder das pessoas. O que existe já é o próprio poder das pessoas. E com isso, ele acaba sendo até muito explícito, o que é uma beleza, porque a gente que é da filosofia sabe que um livro bom para ler é raro, né? Na filosofia assim, você, uau, entendi como ele escreve bem. Raríssimo. Kant impossível. Eu lembro que quando eu tava na primeira licença científica, eu fiquei 1 hora para ler 5 páginas de Habermas. Eu quase chorei na crise de ansiedade, assim, porque, meu Deus, eu sou muito burro, eu não tô entendendo nada. E falta brilho. Muito difícil. Falta brilho. Eu fiquei assim, não tô entendendo porra nenhuma, vou me lascar aqui, eu não vou conseguir. Aí acabei esforçando, consegui, mas é muito difícil de ler. O Stanley é ótimo, ele é muito claro. Legal. Ele escreve muito bem. E ele não só escreve muito bem, como ele deu exemplo também. Tipo, eu tô falando isso, tô falando. Como que eu ajo politicamente, então? Esse exemplo. Ele usa esse termo, você é um egoísta, é o termo que ele usa para definir a pessoa, que é um egoísta, já que você age conforme seus próprios interesses, né? A gente já viu que isso não é algo ruim, não é algo fascista, por exemplo, que acho que é o principal ponto que eu gosto de trazer ao falar da Stanley, que é um autor que fala sobre o poder. Ele não fala sobre controlar seu próprio poder, mas ele também não é um fascista. Foi um grande pulo do gato que ele conseguiu, que ele teve para conseguir construir isso, né? E isso é muito interessante, Gui, essa questão dos exemplos. Foi até uma crítica que na minha qualificação do mestrado eu tomei. Os professores falaram, falta de exemplos. Aí usaram de exemplos o próprio Rawls, que em toda a obra do Rawls, ele só traz um exemplo para falar do que ele está explicando, que é uma nota de rodapé que ele fala do aborto. De resto... É raro, ele nunca deu exemplo, Sem dar nenhum exemplo, nada. E no Stanley dá um exemplo, ele fala, mas
você está falando de que você deve ser assim, você deve dominar e se apropriar e tal. Mas, sim, uma figura para entender mais ou menos que foi sim, um norte, né? Vamos basear no que ela fez para a história é bem claro, Jesus Cristo. Assim, o cara faz um livro crítico que só para no final colocar Jesus numa posição tão positiva e eu acho estranho, né? Realmente ele é notável. Você vê que ele não é de um lugar de ressentimento que ele escreve. Que hoje em dia seria muito fácil, né? Falar mal da religião cristã, tá muito comum, principalmente nesses contextos mais críticos, mas pro Stanley não. Mas por que Jesus exatamente, né? Aí eu sei que como católico você vai discordar porque existe Pedro. E aí ele fala que Jesus não construiu nada para continuar, mas você vai falar no católico, construiu sim, Pedro é o quê? Mas sem entrar nesse mérito dessa questão teológica, né, agora, ele fala o seguinte, Jesus, ele viveu conforme seus próprios interesses, sua própria propriedade, viveu no mundo, estava no mundo, não participou do mundo, não foi do mundo. E aí você sabe que o mais importante, que é do contexto israelense da época, que ele era o quê? Não virou rei. Ele não quis virar rei. Não é que ele não construiu que a igreja, não é um exemplo, mas quando ele fala que Jesus não construiu nada, é que Jesus não quis virar rei. Ele veio, não participou do mundo, não virou rei, foi astuto como um serpente e gentil como uma pomba, viveu, morreu e pronto. Eu acho que eu vou até procurar aqui um exemplo que eu posso até ler de quando ele fala de Jesus. Deixa eu procurar aqui. Fala o seguinte, na página 410. Deixa eu até pegar aqui que eu achei, mas eu vou ler direto do livro. Olha como ele é claro a explicar. Ao procurar a revolução, existe a criação de instituições. A revolta exige que o indivíduo se eleve ou se rebele. E esse termo que ele usa para definir a praxis política dele, que é a revolta. A questão que preocupava as cabeças revolucionárias era de saber que Constituição escolher. Todo esse período político fervilha de lutas e discussões constitucionais, e os talentos dessa sociedade foram extraordinariamente inventivos quanto às novas instituições. O rebelde esforça-se por livrar-se de constituições. Ao procurar uma comparação para tornar mais claro o que quero dizer, podia ser mais assim, né, na filosofia, ao procurar uma comparação para tornar mais claro o que quero dizer. Ainda bem, né? Ocorre inesperadamente a fundação do cristianismo. Os liberais levam a mal aos primeiros cristãos o fato de eles pregarem a obediência à ordem estatal pagã vigente, ordenarem o reconhecimento da autoridade pagã e aceitarem sem problemas o César, o que é de César. Mas quanta rebelião não havia então contra o domínio romano, quanto fazia o cisma do parte dos judeus e até dos romanos contra o governo temporal, como estava na ordem do dia a insatisfação política. Disso, porém, aqueles cristãos não queriam saber, não queriam juntar-se às tendências liberais. Os tempos eram tão agitados politicamente que, como se lê nos evangelhos, não se arranjou melhor maneira de acusar o fundador do cristianismo do que atribuir-lhe a agitação política. E, no entanto, os mesmos evangelhos dão testemunho de que precisamente ele se abstinha dessas atividades políticas. Mas então, por que ele não foi um revolucionário, um demagogo, como os judeus teriam desejado? Por que razão não foi ele um liberal? Porque não esperava a salvação da mudança da situação, e toda aquela organização lhe era indiferente. Não foi um revolucionário, como por exemplo César, mas um rebelde. Não quis derrubar o Estado, mas elevar-se acima dele. Por isso, o que importava era o que dizia com sede astutos como serpente. O que tem de mesmo sentido que a César o que é de César. Em seu âmbito específico, sua luta não era de teor liberal ou político, contra a autoridade vigente. O que ele queria, indiferente à sua autoridade, seguinte seu próprio caminho. Não sendo agitador, nem demagogo revolucionário, ele era, e com ele cada um dos primeiros cristãos, sobretudo um rebelde que se elevou acima de tudo aquilo que parecia mais sublime ao governo e aos seus opositores.
se libertou de tudo aquilo a que eles continuavam ligados e, ao mesmo tempo, desviou o curso das fontes vitais de todo o mundo pagão, com as quais o estado vigente acabaria também por se afundar. Precisamente porque rejeitou deitar abaixo o estado de coisas vigentes, ele foi o inimigo mortal e o verdadeiro destruidor desse estado de coisas, porque o emparedou enquanto ia construído sobre ele seu próprio templo, sem dar importância às dores dos emparedados. É isto. O Sturner, assim, ao fim, assim, do que o Sturner quer, é isso. Fantástico. Você não precisa tomar em armas. Não, e não que ele critique o ato de tomar. Ele fala, inclusive, que aos proletários, algum dia, eles vão se cansar dessa situação nefasta e vão tomar em armas. E ele falou, e eu vou gostar disso, eu acho isso legal. Ele fala isso, mas ainda com isso, quando ele, a praxis política dele é essa. Não é de você estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, de você construir a vida do jeito que você consegue, da sua própria forma, e que nesse ato de atuação política você se desenvolva a si mesmo de uma forma grega, inclusive, que você consiga cuidar de si, que você consiga se tornar cada vez mais íntegro, autêntico, genuíno consigo mesmo e viver a sua vida do jeito que você quiser. Porque ele até faz uma distinção, né, entre revolução e insurreição. Não tem essa questão? Que a revolução tenta substituir uma ordem por outra, e a insurreição começa quando o indivíduo deixa de permitir que ele seja organizado por essa ordem. Então, uma revolução jurídica troca uma constituição, um governo, instituições, mas por Sturner, justamente, isso apenas talvez substituía uma lei em certa espécie sagrada por outra. A ressurreição seria uma recusa permanente de permitir que qualquer ordem jurídica se torne definitivo. Será que é mais ou menos esse caminho? Inclusive, acho que vou usar isso como um gancho para a gente chegar agora a focar nossa discussão direito. Exatamente usando isso como base, que é o seguinte: é exatamente isso, e pior. É exatamente isso, e pior. E vai além. E ele fala, e todo direito é injusto. E o contrato social significa nada para mim. E ele usa uma explicação que eu acho fantástica, que é o seguinte: contrato social, cadê minha assinatura? Eu não escolhi participar do contrato social. Eu tenho que participar porque eu não tenho escolha. Que direito é esse? Que direito? Eu participo do direito porque eu não tenho escolha. Se eu não participar, eu tô lascado, vou ser preso. E ele foi preso. Se eu não participar, eu vou ter que pagar a dívida. E ele teve que pagar. Se eu não participar, toda sorte de absurdo vai acontecer comigo. Eu não dei meu consentimento para participar disso. E esse tipo de reflexão específica é o que fundou toda a tradição libertária norte-americana. É esse que é a maior conexão, talvez, com o pensamento americano que o Stanley tem. Que esse tipo de coisa, eu não dei meu consentimento para isso, ponto. O pensamento libertário norte-americano é isso, ponto final. Mesmo tudo que você imaginar do pensamento libertário norte-americano é isso. Não dei meu consentimento. O contrato social só é válido quando tá aqui minha assinatura, beleza, sou eu, pronto. Todo contrato americano é assim. Mas, como é que eu posso dizer? E o Stanley conseguiu, de certa forma, prever esse tipo de discussão também. Mas aí você vê que o ponto dele não é exatamente que avancemos para uma sociedade dos contratos. Né? Tipo, porque seria até antagônico com o que ele está falando, né? Seria, a gente avançou para a sociedade dos contratos, agora somos felizes, agora estamos em paz. Toda a sociedade tenta constranger e sequestrar a vontade do sujeito. É sempre o sujeito contra o mundo, que a pessoa para sobreviver ela sempre está se apropriando. Então não tem uma sociedade ideal. Pode ter uma sociedade mais fácil de viver, mas uma sociedade na qual a gente deve se conectar e tal, o Stanley ele não tem muito essa noção, essa perspectiva. Legal.
Legal. E nesse sentido até, então, o que Jesus teria feito, na verdade, então, no perspectiva do Stanner, jamais foi uma revolução, mas foi uma insurreição, justamente, né? Uma insurreição, é. Uma insurreição. E o melhor tipo de insurreição, inclusive, que é a insurreição que você... que é um termo que eu defendi isso no meu mestrado. Que essa atuação, ela acaba sendo uma aceleração para uma nova construção de sociedade. Quando você atua de forma insurgente, a sociedade muda, porque ela acaba tendo que acompanhar o que o sujeito faz. Que é o que ele fala, né? Jesus não quis criar uma nova coisa, mas aí o mundo pagão, por conta dele, sumiu. Que é o que o Stirner fala. Então, nesses pontos e até o direito também, ele sempre coloca o Estado como o grande inimigo. Tipo, quem é o grande inimigo do Max Stirner? Estado, o Estado. Mas também, e quem traz essa reflexão é o Saul Newman. Não faz sentido, para um contexto stirneriano, você falar que há um grande inimigo. O que ele diz é o seguinte: em toda sociedade vai haver algum centro simbólico que representa essa construção das vontades alheias. O Saul Newman, ele usa o termo cristalização da sensação de liberdade. No exemplo do Stirner, é Estado. Mas assim, hoje em dia, por exemplo, a gente pode falar o neoliberalismo. Por exemplo, eu não acho um grande absurdo falar isso. Não é, para mim, por exemplo, que tem uma postura mais crítica, eu não tenho grandes problemas contra o Estado mais. Eu acho que a questão é o neoliberalismo, por exemplo. Então, até pro direito isso é uma coisa importante também, porque o direito é injusto, o direito é justo, certo? Vamos dizer que esse direito seja injusto, mas é o maior problema que a gente tem a resolver. Dá para viver com esse direito injusto? Esse direito injusto vai ser uma grande questão na nossa vida? Se, por exemplo, imagina a gente está lá na Suíça, vamos, hipoteticamente, Christian, vamos fazer esse exercício de pensamento. Nós somos cidadãos suíços. O nosso direito é muito injusto. Problemão, né? Grande problemão. Nosso direito na Suíça. Todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro, todo mundo tem posse, todo mundo tem emprego, todo mundo tem lugar para morar, todo mundo tem lugar para morrer, todo mundo tem lugar para viver, todo mundo tem trabalho. O direito injusto é um problema mínimo. Aquele dos males, o menor, né? Então, de certa forma, o direito sempre vai ser injusto. Sempre, isso eu concordo com a reflexão libertária. O único direito injusto é aquele direito que eu sigo porque eu concordei. Aquele contrato, né? Só que até hoje, acho que você e seus colegas que são do direito também vão ver que contrato é esse que foi totalmente consentido, né? Existiu na história algum contrato que foi de total consentimento. Às vezes a pessoa mudou de ideia no dia seguinte, assinou o contrato no dia seguinte. Rapaz, fiz merda. Que besteira. A pessoa já discorda da hora de ontem. Será que existe essa noção de um contrato totalmente consensual, por exemplo? Aí a gente pega mais para psicologia, né? Mas acho que é um ponto importante para o direito perceber hoje. Eu acho que, inclusive, nessa questão da vontade, eu acho que vai ser uma discussão que vai se tornar um centro cada vez maior no direito, mas que a gente talvez só veja quando a gente estiver se aposentando, sabia? Acho que o que eu quero dizer especificamente assim é de tipo, a pena. Faz sentido a pena ser como ela é? Eu não acho que faça. Eu acho que cada vez mais o direito, a dosimetria no direito vai ser um cálculo matemático e científico cada vez mais complexo. A pessoa fez isso porque estava com raiva, que estava no calor, porque ela é jovem, porque ela fez sei lá o quê, porque ela estava influenciando sei lá o quê, porque ela estava pensando sei lá o quê. Justamente O a partir do sentimento assim único. não é uma coisa. Não tem. A dosimetria tem que ser a partir do único, justamente. É uma dosimetria, uma coisa cada vez mais que se aproxima por aquele termo de cálculo, uma coisa quase estequiométrica, assim. Tá começando a ter umas discussões assim nos Estados Unidos, de, por exemplo,
a pessoa estava sob efeito de droga, a pessoa. Aqueles casos que a gente estuda na faculdade também, até o Negreiros deve ter falado ontem. Tipo, a mãe que faz um absurdo para salvar o próprio filho, ela tem que ser penalizada pelo direito ou não? Essas Sim, coisas assim. a gente falou sobre isso Cada vez principalmente. mais, cada Sim. vez mais o direito vai evoluir para isso. Porque se a gente for analisar no duro, no duro, no duro, toda ação já feita na história, no momento que a pessoa exerceu, ela foi válida. É inclusive o que o Stanley fala isso. Você vê como o Stanley estava muito à frente. O Stanley fala isso. Ele fala que toda ação que ele comete, por mais que ele discorde depois, como é que ele usa exatamente? Ele fala que ele consegue encontrar justificativa porque ele agiu. E o direito, tipo, o direito penal é isso, né? Justificativa. A nossa noção, por exemplo, que ele é muito hegeliana, que o direito penal é o anti-antidireito, né? Uhum. O crime é um antidireito, para reverter, Porque se nega o cria a rever. pena. Quando, Se cria a pena. É. quando justamente tem um crime, a pessoa que está cometendo aquele crime, ele está negando o reconhecimento dele perante a sociedade e da sociedade perante a ele. Aí, para corrigir essa falta de reconhecimento, tem justamente a sanção. Aí, nesse sentido, Gui, que eu tava pensando aqui, né, que é algo que eu acho que é interessante a gente discutir também, quando a gente passa a entender essa ideia de insurreição. Então, porque, beleza, entendi que ele não imagina necessariamente indivíduos isolados. Ele fala que dá para ter uma sociedade que ela seria a união dos egoístas e que Uhum. isso tem uma distinção da união do Estado, da sociedade, Isso. de uma comunidade fundada em deveres permanentes. A união dos egoístas é algo próprio. Então ele chega a procurar algo diferente, né? O que ele fala é o seguinte: esse tipo de associação, que é esse termo, é algo que só foi ter algo mais similar assim, na história da filosofia agora, assim, com tipo Deleuze, Lacan, com essa filosofia francesa, assim, na década de 50, 60, 70. Uhum. Que a união dos egoístas é o seguinte: certo, eu sou uma pessoa, eu sou único, sou esse egoísta vivendo na sociedade, mas para conquistar algo eu tenho que ter um tipo de relação com alguém, eu tenho que ter um tipo de conexão com alguém, porque não dá para fazer tudo sozinho. Então, sempre que duas ou mais pessoas elas conseguem encontrar algum tipo de relação benéfica que elas podem ter entre elas, pautada pela consensualidade, né, que não é uma relação, por exemplo, de dominação, você tem um escravo, uma relação de dominação. O Stan entende que quando eu estendo meu poder, eu acabo incluindo outras pessoas que também têm interesses similares. E nisso eu crio essas associações, que ele chama de união dos egoístas. É o termo mais tradicional, é a união dos egoístas. Mas que ele também usa a associação dos egoístas, sindicato dos egoístas, que é mais uma forma de mostrar a associação que os sujeitos têm entre si para ter interesses em comum. Só que essas associações, e por que é um conceito muito pós-moderno, apesar do Stanley ter escrito isso na pré-modernidade, basicamente? Porque essas associações, elas são efêmeras, são instáveis, são passageiras, são plurais, são mutáveis. Pode ser uma coisa que dure poucos minutos, pode ser coisa de hora, pode ser uma instituição. Não precisa ser algo tão bem definido, destrinchado assim. É simplesmente uma associação consensual entre duas ou mais pessoas. Um contrato pode ser isso, um banco comunitário pode ser isso, até um relacionamento também pode ser isso, uma relação de amizade pode ser isso, que o Stanley fala isso também, que aí eu acho muito grego, Uhum. muito E grego. eu posso chamar isso de anarquismo? Ou você acha que é forçar a barra, mas dá para colocar mesmo essa perspectiva dentro do anarquismo? Então, aí, puxando o anarquismo, é um debate na historiografia e principalmente na historiografia das ideias de se o Stirner, de que se o Stirner é anarquista ou não. Eu acredito que sim. E eu, na verdade, não é nem que eu acredito, eu defendo que sim. Por, por alguns pontos. O primeiro, pela própria teoria dele, que é uma teoria que é anarquista,
é um anarquismo muito diferente, heterogêneo e tal, mas é anarquismo, e que hoje em dia o anarquismo que existe hoje é até próximo do anarquismo do Stalin, então o Stalin nem estava tão errado assim. Tipo, há 50 anos atrás era meio difícil falar que Stalin é anarquista. Hoje em dia não é uma grande questão mais. Porque até os anarquistas que existem hoje são muito próximos da Stalin. E o segundo, de que a sua grande relevância e influência na história das ideias foi entre grupos e entre instituições assumidamente anarquistas que eram explícitos ao ditar de que o Stirner era sua grande influência e referência anarquista. Então, por conta disso, eu digo que sim, isso é uma forma de anarquismo. Agora, por exemplo, que anarquismo? Eu falo pós-anarquismo, pode ser pós-anarquismo. Hoje em dia, se você procurar pós-anarquismo, que é tipo Murray Bookchin, Hakim Bey, o Black, são essas formas stalinianas. Mas na história, a grande corrente anarquista que teve o Stalin como uma referência primária foi o que a gente chamou de anarquismo individualista, que foi uma corrente que foi surgindo meio que... Isso aí assim, é um grande problemão historiográfico, é uma coisa que que ninguém entende anarquismo, entender uma minúcia da história anarquista é pior ainda. Mas o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte: o Stalin escreveu antes do anarquismo estar consolidado. O anarquismo foi se consolidar lá para a década de 50, 60, por aí. Assim. Ele escreveu em 44, né? Então foi antes do anarquismo estar muito bem consolidado enquanto uma posição política até relevante para a história europeia também, né? Uhum. Mas o anarquismo... Não, eu queria que depois você só desse aquele exemplo, que eu nunca vou esquecer o dia que a gente estava conversando e você falou sobre isso, que você usou os burgos do renascimento das cidades europeias como exemplo. Sim, exemplo eu acho muito bom. E aí o anarquismo, ele foi... O que é o anarquismo, né? Assim, o anarquismo, ele é um posicionamento político, em grande parte revolucionário, de que defende uma sociedade descentralizada, sem Estado e sem capital, com relações horizontalizadas entre as pessoas, que não há nenhum tipo de posicionamento vertical na sociedade. É tudo horizontalizado. E o anarquismo, ele também, grosso modo, ele entende que o Estado e o capital é a mesma coisa, assim, que eles são o mesmo problema. Você vê que, por exemplo, no marxismo são uma coisa muito comum também, né? Mas o anarquismo ele abraça essa ideia. E o anarquismo ele também pode ser compreendido como seu sinônimo, que é socialismo libertário. Que hoje em dia às vezes você fala que o anarquismo é socialismo libertário, e assim, falar que o anarquismo é socialismo libertário é é uma obviedade, assim. Uma obviedade, só que, que absurdo, como se fosse uma coisa de um lado, outra coisa do outro, sendo que não, sendo que na história é assim. Na história, tipo, essa coisa de que socialismo tá de um lado e libertarianismo de outra coisa nos últimos 40 anos, assim. Porque sempre foi a mesma coisa, assim, até diferenciar um do outro é meio difícil. Mas o anarquismo, ou seu sinônimo socialismo libertário, é uma forma libertária de se organizar socialisticamente, por assim dizer. Não sei se essa palavra existe. Mas... o que a gente pode fazer aqui é inventar termo. Mas o que aconteceu? O anarquismo foi caminhando para isso, foi se desenvolvendo e tal, e em um momento específico, isso também é minha opinião enquanto pesquisador do anarquismo. Eu vou até pesquisar rapidinho a data, que eu não lembro agora exatamente. Pronto, 86. Em 1886, teve o confronto do Haymarket, que foi lá na Terra, que eu falei, Christian, o Papa é de um lugar que eu quero conhecer muito, porque Chicago é um grande centro libertário e socialista da história mundial.
E aí também a terra de figuras como Chief Keef, Kanye West, o Papa, A escola de uma Chicago é doideira. lá. Escola Uma de Chicago. doideira, né? Uma doideira, uma doideira. Que tava tendo acho que era uma demonstração de trabalhadores, e aí começou a ter confusão, e teve bomba, e teve morte. Foi assim, foi uma tragédia que teve de disputa entre trabalhadores. Desde esse conflito do remarketing, que o anarquismo está muito conectado historicamente a um comunismo. Então, hoje em dia, quando se fala em anarquismo, até pouco tempo atrás, se previa que a pessoa é comunista também. Então, o que quer dizer esse contexto comunista, né? Que não só a posse dos meios de produção coletiva, mas os frutos dos meios de produção são redistribuídos de forma coletiva, de forma equitativa. E assim, pra gente parece ser uma meio insignificante assim essas diferenciações, mas para a época era um grande debate, era ir a fundo nessas minúcias. Então o anarquismo ele acabou se aproximando desse contexto comunista e de uma forma meio que sem retorno, tanto que hoje em dia quase toda organização anarquista no mundo assim é comunista também. Mas antes de ter essa grande assimilação ao anarquismo, o anarquismo ele era mais diverso economicamente, politicamente dentro dele. E o Stirner, e não o Stirner em si, que ele até era meio crítico a isso, mas todos os grupos que acabaram usando o Stirner, eles eram mais próximos ao que a gente chama hoje de mutualismo, que não é uma forma de socialismo, e que é o socialismo definido por Pierre-Joseph Proudhon, que é uma sociedade de pequeno produtor, assim, é uma sociedade de pequeno produtor, que o mutualismo é o quê? Que as pessoas possuem meios de produção, mas o uso desses meios de produção, ele pode ser individualizado. Não é que, por exemplo, no contexto socialista, que tem uma organização central para definir o que cada um vai produzir. No mutualismo, os meios de produção, eles são divididos entre as pessoas, mas na verdade, eles geram os meios de produção de forma mútua. É um pouco mais individualizado os meios de produção, que é a perspectiva do produto, e que foi extremamente influente. Até o remarketing tinha uma diversidade maior de posicionamentos políticos e econômicos dentro do contexto anarquista. E, grosso modo, todo mundo que era mutualista se aproximava um pouco do Stirner, porque esse anarquismo mutualista, em muitos aspectos, ele era não revolucionário e ele era insurgente também. E ele não era comunista. Então acabava se aproximando do Stirner. No contexto norte-americano, que foi uma grande parte da minha pesquisa no mestrado, o grande expoente desse tipo de pensamento foi o Benjamin Tucker, que era de Chicago, que foi um autor anarquista individualista, que ele teve um periódico chamado Liberty, que durou anos e anos e anos, que ele centralizava grandes dessas discussões anarquistas. Ele que publicou a primeira tradução de Stirner, ele era um grande hub de pensamento libertário. Então esse pensamento libertário inicial, que hoje a gente parece tentar explicar um pouco como que o Stirner faz parte do pensamento anarquista. Mas o grande ponto é que ele sempre esteve lá. Não teve um momento de redescoberta do Stirner. Ele sempre teve em primeiro plano, inclusive na época dele. Não foi tipo, ele escreveu, morreu e todo mundo esqueceu. Não teve isso. Pouco tempo depois dele morrer, já estavam lendo ele, distribuindo, assim. Tanto que, para você ver como era próximo essas eras, assim, não é que, por exemplo, o Nietzsche, que ele só foi, assim, muito lido anos e anos depois da morte dele. O Stirner foi quase que instantaneamente, assim, desses meios mais críticos. O biógrafo do Stirner, que é o John Hill McKay,
Ele escreveu a biografia do Stanley entrevistando a viúva dele, na verdade, ex-mulher, entrevistando a ex-mulher do Stanley. Você vê, então não foi tipo, 100 anos depois o povo começou a ler Stanley e foi o lugar lá passado e encontraram o cara. Não, sempre usaram ele. Sempre usaram de alguma forma. Entendi. E aí, justamente, você vê também a questão dos Burgos como uma vivência prática disso? Sim, então, justamente, os burgos, quem traz essa referência especificamente é o Kropotkin no livro Ajuda Mútua, que acho que é um dos grandes livros da história da bibliografia anarquista. E ele diz que o exemplo ideal para ele de sociedade são os burgos da Idade Média, que era um momento onde todo mundo tinha meio de produção, todo mundo tinha posse, e tudo era em algum nível coletivizado, porque tudo era possuído, ainda que de forma descentralizada, tudo que existia era possuído por todo mundo. Se puder contextualizar um pouco, talvez determinada pessoa que esteja ouvindo não tenha muito essa referência histórica, acho que fica interessante. Os burgos assim, eram sociedades das cidades-estados, cidades-reinos da Itália, mais ou menos pouco antes assim do Renascimento. Ali século 1300, por aí mais ou menos, né? 1300, 1200, 1400. E eram cidades que todo mundo tinha algum tipo de... para fazer parte de alguma associação, geralmente era por parte de artesão, né? Todo mundo era artesão em algum nível, todo mundo participava de uma economia local, as casas eram construídas pelas pessoas mesmo e a sociedade conseguia se organizar sozinha, sem um governo central interferindo. Muitas pessoas, todo mundo se organizava relativamente bem, estava tudo certo. E para o anarquismo, mas principalmente para o Kropotkin, que é um mutualista, isso é muito importante. Porque o mutualismo, que é, é um dos grandes ramos do anarquismo, a grande ideia dele é o seguinte, e aí voltando, você vê que é uma reflexão que faz muito próximo do que o Stanley fala, que uma sociedade, para ser mais justa, não que seja uma sociedade justa, mas para uma sociedade ser mais justa, o poder tem que ser relativamente parecido. Não dá para ter uma sociedade que a pessoa ganha isso e outra pessoa ganha isso. Que o juiz ganha 100 reais e o gari ganha 2 mil. Não dá para ter. Não dá para ter. A reflexão por excelência do Proudhon, que já é outro autor que é muito importante, é essa, que a sociedade ideal é uma sociedade que há desigualdade. Mutualismo, a desigualdade não é um problema, em si não é um problema, porque não tem como ter um mundo sem desigualdade. Mas essa desigualdade não pode ser alta. É um mundo da pequena desigualdade, da baixa desigualdade. E aí toda a sociedade ideal para esse tipo de reflexão são sociedades que todo mundo é pequeno produtor. São sociedades que todo mundo é um microempreendedor, que todo mundo tem um nível de poder. Tanto que no contexto anarquista individualista norte-americano, do século XIX, assim, no final do século XIX, o grande ponto que eles tinham, assim, que eles escreveram livros e livros e livros sobre isso, que era reclamando do quê? A gente não quer Banco Central, a gente não quer um governo federal, a gente não quer algo central, a gente quer que tudo seja cada vez mais local. Eles criavam bancos, eles criavam moeda às vezes, criavam cooperativa de crédito, que era uma instituição anarquista, acho que foi até o Proudhon que criou, se não me engano, cooperativa de crédito, Cicred, né? Foi até o Proudhon, não a Cicred, mas cooperativa de crédito é uma ideia proudhoniana, né? Então, esse aqui é o tipo de sociedade ideal. Seria fantástico se ele tivesse vindo aqui pro Rio Grande do Sul e criado a Cicred. Sim. E você vê, assim, o Stanley, ele não fala que é isso que ele quer. Não é explicitamente isso que ele quer. Mas quem usou Stanley acabou usando isso. Quem usou Stanley foram anarquistas ou pessoas
libertários, liberais, socialistas que estavam se aproximando disso, além também de pessoas que tinham posições mais existenciais. Na Europa, o pensamento anarquista individualista e a recepção do Stirner foi bem diferente. Foi bem diferente, assim. Mas antes um adendo que eu acho muito interessante, que é uma perspectiva feminista stirneriana, que eu achei num artigo da Liberty, que é o seguinte, que era o Tanker, Benjamin Tanker respondendo a questão. Ele usando como base Stirner, viu? Respondendo a questão. O filho pertence a quem? Hoje em dia, a nossa resposta contemporânea, nós civilizados falaríamos, a criança é um fim em si mesmo, ele é um sujeito em si mesmo, ele é seu próprio dono, ele é um fim em si mesmo. Como assim a quem pertence a criança? A criança não pertence a ninguém, ela é dela mesma. Aí o Tanker, não, com base no Max Stirner, já que a criança foi gerada pela mãe, a criança é propriedade da mãe. Uma resposta anarquista. E era super feminista isso na época. Não, já que a criança ele fala assim, propriedade. Já que a mãe fez, a mãe é posse da mãe. Quando eu vi isso, eu achei uma viagem. E, Gui, tem uma questão que eu fico assim, meio encucado, mas eu acho que talvez seja justamente uma das maiores críticas que a gente pode fazer a essa corrente de pensamento. É que eu acho que é muito importante a ideia de você reconhecer o outro como um fim em si mesmo. Tudo pela minha leitura kantiana, pela minha leitura de Honneth, de Taylor, essa questão de reconhecer o outro como um fim em si mesmo é algo muito importante. E eu entendo que o direito, ele protege o outro, precisamente quando eu não quero reconhecer o outro. Então, se toda relação legítima precisa partir da minha apropriação voluntária, justamente, para usar o nosso termo aqui, quem que vai proteger aquele que não vai ser desejado, útil ou amado por ninguém? Como que a gente vai fazer diante desse problema? Eu vou trazer um exemplo ótimo, inclusive, que se você. Que acho que eu não sei se a gente discute, acho que não, mas que seria até legal você trazer isso pro seu mestrado também. Que é o seguinte, certo? Alguém tem que cuidar de alguém tem que reconhecer alguém e tal, certo? Christian, então tem algo absoluto por direito. Algum tipo de direito absoluto tem que existir. Porque tipo de direito à vida tem várias exceções. Se alguém está tentando me matar, eu posso matar ele. O direito à liberdade. Menos é mais restrição ainda. Então, se é assim, então tem algum nível de substrato existencial total desse fim em si mesmo. Hoje a gente entende que é a dignidade, né? A dignidade da pessoa é esse grande fim em si mesmo. E quem trouxe esse exemplo, que eu falei que é um exemplo que você pode trazer depois do seu mestrado, que eu quero tratar agora, é essa resposta. Há algum direito que seja totalmente absoluto, sem exceção alguma? Aí, o Bobbio, óbvio, tinha que ser ele, né? Roberto Bobbio fala que só existe dois: direito a não ser escravizado, direito a não ser torturado. E aí eu acho isso tão curioso, porque o George Agamben escreveu alguns livros mostrando como esse direito a não ser torturado é uma relativização imensa. O que mais acontece é o direito legitimizar a tortura do Homo sapiens no contexto norte-americano, né? Que ele estava analisando o contexto dos terroristas, né? Então, sobra o direito a não ser escravizado. Tecnicamente, acho que o único direito por excelência que a gente tem é o direito de não ser escravizado. Uhum. Mas até aí, não sei, também não é uma coisa internacionalmente reconhecida, por exemplo. Parece que o último país que aboliu a escravidão foi em 2010, sei lá, um negócio assim, 1990. Então, até isso já é como a gente reconhece o outro. A gente não tem certeza de qual o limite ou o mínimo desse reconhecimento do outro. Não tem, não existe. Porque até quando a gente for pensar em direito absoluto, tem exceção. E assim, e a exceção que tem é dos Estados Unidos, que é a grande superpotência liberal, nossa referência em direitos humanos, em liberdade,
propriedade, em democracia e tudo. Então, que tipo, que existe então exatamente? Acho que esse que é o problema. Eu acho que o problema não é reconhecer que as pessoas são um fim em si mesmo. O problema é como. E esse como é que a gente não sabe ainda qual que é o mínimo, qual que é o máximo. A gente não tem esse parâmetro totalmente objetivo de reconhecimento do outro. E, Eu penso que, por exemplo, até nesse exemplo de não ser torturado, tem uma exceção aqui no contexto brasileiro, e que não é o contexto que você está pensando. É um contexto que foi até um debate um tempo atrás. Que, sabe aquela história de que tinha algumas populações indígenas aqui no Brasil que as mães matavam o filho pouco tempo depois de nascer, assim, era de um jeito meio bárbaro e tal. Só que era uma coisa meio cultural, assim. Tinha um contexto cultural para o porquê daquilo existir, não era tipo uma ação da mãe sendo um bárbaro. Tinha um contexto cultural para aquilo. E aí no ordenamento jurídico brasileiro entendeu que é uma exceção. Que era uma exceção e que não é um crime totalmente. Então não é um crime, é tortura permitido no ordenamento brasileiro. uhum. Porque era tipo, acho que ele enterrava o bebê, um negócio assim, é uma coisa bem específica. Se eu Assim. não me engano, é parecido com o que faziam em Esparta. Se eu não me engano, é quando tinha alguma deficiência. E é Aí tortura. É tem, tem, tortura. tem a questão de poder ser sacrificado. Igual era com as crianças espartanas. Se eu não me engano, é isso. E você vê, tudo isso é porque a gente tinha algum parâmetro para definir. A cultura é o mais importante, a noção de dignidade é o mais importante, a liberdade é o mais importante. E a gente acaba voltando ao que o Stanley está falando, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Acho que o que eu vejo até, a impressão que eu tive dos direitos humanos é que, assim, o que eu tenho até como valor político, assim, em pesquisa, é que realmente o grande problema é a desigualdade. É o que eu tenho, assim, eu tenho muito, se algo continuou a estudar esses assuntos, é isso, de que o grande problema da nossa época é a desigualdade. Que tudo bem que a gente discorde da posição, do que a pessoa fez e tal, mas as pessoas conseguiram concordar com aquilo. Pode não ter sido necessariamente algo justo, mas foi algo válido, foi algo possível, foi feito o que dava para ser feito de uma forma que não foi abusiva. Acho que esse talvez é o grande ensinamento que essas discussões trazem para a gente, ao meu ver, sejam essa, a importância de como a desigualdade é um problema ainda maior do que a gente imagina. Acho que a gente ainda minimiza o problema que a desigualdade é no ordenamento, Sim, no contexto político e econômico. sim, concordo. Ô Gui, e pra gente já começar a partir agora pro final, você acha que, tipo, depois de tudo isso que a gente discutiu, o Stanner demonstra que nenhuma ordem jurídica pode ser legítima ou ele apenas está tentando nos obrigar a abandonar a ideia de que a legitimidade transforma um direito em algo, digamos que, sagrado, sabe? A gente Sim, pode reconhecer uma autoridade sem nos ajoelharmos diante dela. O direito pode ser usado como um instrumento necessário enquanto a gente não chegar nessa, nessa reunião de egoístas. eu acho que sim. Eu acho que sim, mas essa resposta ela é sempre individualizada. Não é tipo, eu reconheço que isso é legítimo, mas agora é legítimo e portanto é legítimo e é legítimo para todo mundo e vale para todo mundo. O que eu entendo é nesse seguinte aspecto: cada um luta com as armas que tem. Ah, o direito é injusto, tal, tem mil problemas pro direito, mas eu vou usar o que dá pro direito dentro dos limites dos costumes, da moral, da legalidade, para criar um nível de civilidade. Valores. A gente vai agora para o nosso período, né? Para criar valores, para a gente conseguir efetivar valores de dignidade na sociedade. Então, eu acho que, assim,
a resposta mais staneriana para isso é de que reconhecer se algo é válido ou inválido não faz mais tanto sentido. O reconhecimento é se com aquilo a gente consegue se apropriar para trazer algo benéfico. Se a gente consegue se apropriar para criar algo melhor, para criar algo mais positivo. Se na origem ele é injusto, se ainda é injusto, eu acho que não é um grande ponto a ser definido. Até porque, por exemplo, minha visão assim é bem staneriana. Sempre vai ser injusto. Sempre vai ser injusto. Sempre, sempre, sempre. Agora, mas e daí? E daí? Pra mim é isso. Reconhecendo essa injustiça natural, se apropriar do que dá. Então, acho que é um absurdo, por exemplo, você participar de um sistema que às vezes você acha que seja meio injusto, mas para criar situações justas. Para muitas pessoas isso é um absurdo, para mim não é um absurdo. Eu não acho isso um absurdo. Isso é uma posição talvez mais um pós-moderno grego, né? Nós somos muito. Nós somos muitos pós-modernos e gregos, assim. Sim. Eu acho que essa posição do apropriar é muito isso. Não é você transformar algo injusto em justo. É você transformar algo que não traz benefício em algo que traz benefício. Entendi. Então eu percebo que, assim, no Stanner em si não tem propriamente uma teoria do direito, digamos assim, mas ele coloca a teoria do direito diante dessa necessidade de explicar diversas outras questões, essa necessidade de explicar por que uma criação humana pode exigir uma obediência do seu próprio criador. Acho que esse é um grande legado que ele conseguiu deixar. Acho que nisso o Stanley foi muito incisivo, que ficou muito caro ao anarquismo e não anarquismo assim, tipo esse anarquismo mais tradicional que a gente tem, mas tudo. Acho que todo o espectro libertário, na verdade. Que o libertarianismo é um espectro relevante dentro do posicionamento político, porque é um espectro, por exemplo, de reforma. O libertário ele é, por excelência, um reformista. Essa ideia de que o direito é injusto porque não é consensual, ponto. E não tem mais grandes explicações do porquê não, e não é consensual e então é injusto. É muito simples. Como ele monta até chegar nessa construção é um longo processo, mas a reflexão em si dele é muito simples. É muito simples. E acho que também segundo aquele ponto que a gente falou antes, para ele, você vê como é interessante hoje em dia, como é interessante isso. Ele falava muito mal mesmo do Estado. O direito em si nem tanto. Hoje em dia é mais o contrário, né? Quando a gente vai fazer uma reflexão mais crítica, é mais o direito e não tanto o Estado. A gente acaba não pensando tanto o Estado. Tem esse monte, a gente pensa que o direito em si que é o problema e não o Estado. O Estado era mais o Estado em si que era o problema e não o direito. Mas da mesma forma, você vai lá e tira o Estado não é a solução também. Não dá para ser uma solução. Porque a gente ainda não chegou a ideia do que poderia ter no lugar. Esse é um dos grandes problemas da filosofia. O Estado é ruim, digamos assim, mas sem ele já foi provado que é pior. Inclusive tem uma reflexão que eu gosto que diz que o que todo grande líder autoritário e totalitário quer, na verdade, é um direito fraco. Porque com o direito fraco ele consegue chegar sem amarras no poder mais fácil e fazer mais o que ele bem entender. O direito tem esse grande poder, inclusive, de limitar a opressão. Mas... hoje eu vejo isso, inclusive o problema que eu vejo isso hoje até por parte do mercado mesmo. Acho que a grande ameaça que a gente tem para uma civilidade, para uma cidadania, é o mercado, o abuso do mercado. Pelo contrário, o Estado eu vejo que é o que consegue interromper um pouco, desacelerar um pouco esse avanço. Sim. De hiper megas instituições. Que a gente volta
de novo ao Proudhon, né? Que o problema quer dizer que a instituição, tipo, por exemplo, uma empresa é algo ruim? Não. Por que ela é ruim? Porque ela é imensa. Porque ela é gigantesca. O problema é que ela tem muito poder. E ninguém pode ter muito poder. Porque muito poder corrompe totalmente. E a gente entra no Tolkien, nas coisas católicas, tal, no Frank Herbert, que é uma reflexão sobre o poder, né? Mas que é totalmente isso. A gente acha que esse começo do século XXI ele pode ser relembrado no futuro na história como o exemplo mais claro do porquê nenhuma instituição pode ter um poder muito grande, um Sim. poder absoluto. Isso É, não é uma coisa que pode acontecer. eu acho que a gente debate muito ainda, que não tenha que debater, não que eu discordo, pelo contrário, mas os grupos terroristas e facções como o poder paralelo ao Estado, mas a gente fala muito pouco das grandes instituições e também das grandes aglomerados Exato. empresariais, como também Estado Paralelo. Tem até um documentário, eu recomendo a todos assistir, não sei se você já viu alguma vez, chama Privacidade Hackeada. Tem na Netflix, ele conta sobre o caso da Cambridge Analytica, que mostra como uma empresa de dados Muito literalmente ligado. mudou as eleições, se eu não me engano, de 2018 nos Estados Unidos. Literalmente Governo do mudou. Trump, né? Isso. Como que o poder dessas grandes empresas, se a gente pensar que o Elon Musk, por exemplo, ele tem a fortuna dele é maior do que a maioria dos PIBs do mundo, como Isso. que Lógico. esses poderes são algo indescritível mesmo. Inclusive, nesse sentido, pra gente já agora sim realmente caminhar pro fim, que a gente tá quase 2 horas aqui já conversando, queria que você deixasse até umas dicas, ô Gui, tanto de literatura, até cultural, se você achar algo interessante, indicasse algumas coisas. Ó, nessas discussões assim sobre o anarquismo, não tanto quanto um posicionamento político para você seguir, mas sobre como mais um norte filosófico e literário para incluir na sua formação civil e cidadã, eu recomendo o Max Stirner, é um autor que eu recomendo muito, o Pierre-Joseph Proudhon, é um autor que eu recomendo muito, o Émile Armand, que é um autor francês genial, assim, que acho que ele previu muitas das discussões de não monogamia, amor livre e questões sexuais também, e dentre outras também. O Tolstói, que ele também escreve, você vê com uma perspectiva muito religiosa, que para quem está ouvindo e que é uma pessoa religiosa talvez vá se interessar também. E o Kropotkin, que apesar de ser um autor muito tradicional assim na historiografia anarquista, ele era uma pessoa muito estudada, com uma formação humana imensa, e ele escreve muito bem. Então, Ajuda Mútua é um livro que me ajudou a perceber e ajudou a esclarecer uns pontos que o Benjamin Tucker fala também muito nos livros da Liberty, de que conflito e cooperação não são antagônicos, de que conflito não é algo ruim, que disputa não é algo ruim, da gente tirar um pouco disso da nossa cabeça, de que o discordar, o que batalhar, ou de que lutar, ou de que discordar é algo ruim. Pelo contrário, que a gente está como humanos, estamos num constante movimento de cooperação e de conflito, e é isso que gera a humanidade, que a gente tem que abarcar esses dois lados da gente, não é se tornar um ser totalmente combativo, nem se tornar um ser totalmente cooperativo, né? A gente tem que encontrar, se daí bem aristotélico, que eu sei que você gosta também, bem aristotélico, a gente tem que encontrar um meio termo, encontrar os momentos para isso. De referência eu trago essas. E também sua dissertação que tá aí, né, disponibilizada Quem aqui quiser ler também, na repositório institucional da FPB. história do FTB. Vou deixar na descrição o seu Lattes, aí consegue achar lá. Não sei, acho que tá Ok. atualizado o seu Lattes, né? Tá. O meu faz uns 6 meses no Tá. lixo. Preciso. Só não tá um antigo que eu botei, mas tá atualizado. O meu tá uns 6 meses desatualizado. Que a Caps não esteja escutando isso.
Mas enfim, meu amigo, mais uma vez queria te agradecer por essa conversa aqui. Com A certeza. gente faria horas aqui facilmente. Esse assunto para mim é muito interessante. Por mais que, como eu disse, somos, em certo sentido, opositores teóricos, a gente tem uns pontos de convergência, mas bastante de divergência, mas sobretudo como bons nerds, o conhecimento em si é mais legal do que tudo. Com Então, certeza. Com obrigado aí certeza. por partilhar isso, que eu sei que, mesmo você tendo falado que é um autor que escreve bem, eu sei que não foi fácil entendê-lo, foi necessário muitas noites aí, lendo livros e bebendo Monsters brancos, né? Com certeza. Que eu sei que você gosta. E é isso, Com muito certeza. obrigado mesmo, querido. Nada, amigo. Valeu. Muito obrigado. E que esse podcast só cresça ainda mais, que só tem como crescer e trazer todo tipo de questão e posicionamento e debate cada vez mais relevante. E é isso, é o consenso, mais que o consenso, para mim, o importante é a gente ter um conflito e cooperação saudável. Sim. Mais que o consenso, para mim é isso. E acho que esse espaço é isso. Você ouvir o que o outro tem a dizer e talvez você pense, poxa, eu posso ser um pouco diferente. E com isso você vai evoluindo como pessoa. Depois dessa, ó, se inscreva no canal e siga a gente no Spotify, porque eu vou ter que falar agora, vou ter que chamar alguém pra falar sobre Rawls, pra falar sobre consenso sobreposto. Só fica um pouquinho aí. É um conceito interessante que é sobre isso. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Até. Valeu,